Vamos falar um pouco sobre o que você viu desses 8 outros clubes, né, do Campeonato Baiano, além de Bahia e Vitória. Quem é que você pode trazer de destaque assim, pra gente? Se a gente fosse montar uma seleção do interior, quais são os jogadores que você consegue indicar? Ó, primeiro assim, os destaques em termos de times, eu acho que o Porto merece um Sim. destaque especial, né? Um time que era o caçula da competição e chegou aí na Série D do Campeonato Brasileiro, vai disputar ano que vem. É um clube que, Porto Seguro, na verdade, tem uma tradição muito grande de jogar intermunicipal, que aliás é uma competição que a gente também cobre lá na TVE. E agora ganhou um time profissional disputando a Série A do Campeonato Baiano. Então o Porto merece um destaque muito especial. O Porto que foi ano passado uma equipe que jogou a Série B e eliminou o Fluminense de Feira de Santana nos 2 jogos das semifinais. Então, teve a melhor campanha, né? A melhor campanha. Foi invicto na primeira fase. Exato, é um time que conseguiu fazer um trabalho muito bacana e Porto Seguro gosta muito de futebol, então essa permanência do Porto é importante. Além de Jacuipense e Atlético, eu acho que o Porto merece esse destaque. O destaque negativo eu ficaria com o Colo-Colo. Infelizmente, o campeão baiano em 2006 não consegue repetir as mesmas campanhas. Sim, ficou na história só, né? É a história do campeão baiano em 2006, mas a realidade é outra. Colo-Colo numa situação muito difícil, é preciso mudar a gestão do Colo-Colo para que o Colo-Colo possa se reinventar e conseguir voltar a ser protagonista no futebol da Bahia. Com relação aos destaques, é como a gente falou, eu acho que o Campeonato Baiano, eu até converso com algumas pessoas do interior, normalmente os dirigentes do interior, quando vão montar uma equipe, tem muita gente que reclama da falta de revelações no Campeonato Baiano. Eu acho que existem algumas revelações, mas muitas vezes os dirigentes do interior da Bahia, para conseguir resultados, eles apostam numa formação de um elenco experiente. É o que traz resultado. E os dirigentes não estão errados. Eles precisam pensar no resultado esportivo de curto prazo. Então você faz uma base ali de jogadores já experimentados, normalmente jogadores que conhecem a competição, que é o Campeonato Baiano, mas sempre surgem alguns jogadores importantes. O Felipe Cardoso, que o Vitória está tentando contratar, é um jogador interessante, inclusive tem uma história muito bacana dele, porque ele é um dos sobreviventes do Ninho do Urubu. Então é um jogador que tem base. Ele teve uma formação de base no Flamengo. Então é um jogador de 22 anos, que foi um dos destaques do Campeonato Baiano. O Jacuipense, tradicionalmente, é uma equipe que tem bons jogadores, que investe na sua divisão de base, que tem jogadores jovens. O Alisson, por exemplo, é um jogador jovem, que fez gol contra o Bahia na Arena Fonte Nova, no jogo de ida das semifinais. É um jogador interessante, um jogador de força. O Atlético de Alagoinhas tem o Cauã, que tem 20 anos, também se mostrou um jogador muito interessante. Às vezes você não necessariamente é tão jovem, mas são jogadores interessantes. O Marcelo, goleiro do Jacuipense, e o Patiego, goleiro do Porto. O Patiego fez uma baita... Tem 23 anos o Patiego. É um jogador de potencial, um jogador até que eu vi na rede social, alguns torcedores do Vitória até pensando que poderia ser uma opção para terceiro, para quarto goleiro do Vitória. Então o Campeonato Baiano tem algumas opções de jogadores interessantes, jogadores que conseguem se projetar, e é muito importante a cobertura da TVE nesse sentido, porque a gente acaba valorizando esses jogadores, como esses jogadores aparecem, eles conseguem aí se reencaixar nesse mercado pós-campeonato baiano. A gente recebeu aqui no Bem na Bola o Matheus Firmino, inclusive com o empresário dele também, né? Foi, essa história foi bacana. Depois daquela resenha também foi uma grande história do Campeonato Baiano. E o empresário do Matheus, ele comentou que essa visibilidade da TVE ajuda bastante, né? Porque é o jogador ali com visibilidade, né? Sendo transmitido e realmente faz muita diferença. Não só o jogador, né? Mas também as equipes que podem buscar patrocínio, porque o mercadinho da cidade está aparecendo na TVE, está aparecendo para todo o Brasil, para todo mundo pelo YouTube, então isso ajuda bastante e fortalece o Campeonato Baiano. Eu acho que tem alguns bons jogadores sim, o Marcelo, o Patiego, mas é importante sempre revelar, formar jogadores. A gente tem um trabalho interessante da Jacuipense, do Bahia de Feira também tinha um trabalho interessante também nesse sentido, então é sempre interessante alguns jogadores ali pinçados, e eu tenho certeza que alguns aí seguirão uma carreira muito vitoriosa.